Olá pessoal, tudo bom? Vou aproveitar essa madrugada sombria e sempre quente de São Paulo. Aproveitar que eu já gravei outros vídeos para gravar um pedido de um inscrito do canal. O pedido chegou por e-mail. Eu não vou dizer o nome porque não sei se a pessoa quer que eu divulgue o nome ou não. Enfim, a pergunta foi feita por e-mail, mas eu achei melhor fazer por vídeo porque é um tema. Não que o tema seja, na verdade, um tema recorrente. É um tema de história, como outro qualquer. Mas ele tem sido muito usado no Brasil nos últimos tempos de forma absolutamente incorreta, de forma absolutamente safada, melhor dizendo. Inclusive como temas de livros, como títulos de livros e coisas do tipo. Títulos de livros, blogs e vídeos e tudo mais, que tem usado essa palavra de uma maneira que ela não é absolutamente incompatível com o que ela representou na história. Então, vamos falar hoje um pouco sobre o fascismo. Claro que eu vou falar do fascismo italiano, que é da onde surgiu inspiração para os demais fascismos, que na verdade não são fascismos, são variações do fascismo. Inclusive aqui que a gente teve no Estado Novo com Vargas. É uma derivação, na verdade não é exatamente um fascismo. Então o fascismo tem algumas características. Primeiro, ele é altamente estatista, ou seja, o que não for proprietário é estatista e intervencionista. Então, aquilo que não for propriedade do Estado, ele é regulado pelo Estado de alguma maneira. Então, por exemplo, o que não for de domínio do Estado, o que não for estatal, está sob regulação do Estado. O Estado manda. Ele diz como deve ser, o que deve fazer, o que pode, o que não pode. Enfim, existe o empresariado, mas o empresariado está sob a tutela do, é, do Duce, do, do imperador, digamos assim. Não é exatamente o imperador, do ditador. Porque é impossível você ter um fascismo legítimo que não seja através de um imperador. Por quê? Aí a gente vai para a segunda característica. A segunda característica é um culto à personalidade ou um culto a slogans. O que é culto à personalidade? Significa que a população tem que cultuar uma pessoa, uma imagem que normalmente é a imagem do ditador. Então, no caso do fascismo italiano, Mussolini. Isso a gente teve, esse culto à personalidade houve também no nazismo, o culto à personalidade de Hitler. Houve na União Soviética o culto à personalidade de Lenin, depois a de Stalin e de todos os que passaram por lá. A gente teve em Cuba, até pouco tempo, porque o Fidel morreu, mas o culto à personalidade de Fidel, você tem fotos dele espalhados pela cidade, em todo lugar. Na Coreia do Norte, ou seja, vocês estão vendo que são só regimes bacanas. Na Coreia do Norte a gente teve também. A gente teve e tem ainda, morreu um, mas tem sempre passa de filho de pai para filho, né? A gente também tem o culto à personalidade. Nas ditaduras as ditaduras latinas, por exemplo, no Brasil a gente teve. No Brasil a gente não chegou a ter, porque não teve um culto à personalidade, tanto que nós tivemos 5 presidentes militares, nós não tivemos um ditador. No Chile teve. No Chile houve um culto à personalidade de Pinochet. Teve Stroessner no Paraguai. Então, alguns casos, por exemplo, de ditaduras latino-americanas, houve esse culto à personalidade. Então você pode, de alguma maneira, perceber pelo menos essa característica do fascismo. O Brasil não chegou a ter. Apesar de ele ter tido um princípio, um esboço de pátria grande e tal, aquele ufanismo, mas não chegou a ser um culto a esse tipo de slogan. Ele foi usado durante muito pouco tempo. Não chega a caracterizar um fascismo. E se você for verificar a primeira característica que eu falei, que
tudo é estatal e o que não for estatal está sob regulamentação do Estado, isso o Brasil tem até hoje. Não tem? É assim, o que não é estatal, vamos dizer, o que foi privatizado, foram privatizadas as teles. Tudo bem, mas você tem a Anatel, que regulamenta todas, diz quem pode entrar, quem não pode entrar, o que pode fazer, o que não pode fazer, quando tem aumento, quando não tem aumento. Então, assim, o governo, de qualquer maneira, continua regulamentando o sistema. E, de certa maneira, aqui no Brasil a gente tem esse tipo de coisa, porque quase tudo, se não for estatal, ele tem uma intervenção do governo, uma regulamentação. Eu vou depois falar um pouco mais para frente, porque isso também tem a ver com o que está acontecendo na Lava Jato. Porque essa dependência do empresariado dependente do governo, porque o governo regula tudo, o governo controla tudo, é que cria essa corrupção entre o Estado e o governo, entre o Estado e o empresário. Porque o empresário, para pegar contratos, para fazer negócios com o governo, quando você tem um governo corrupto, e o empresário corruptor, assim, eu quero fazer negócio com o governo, tudo bem, o governo eu aceito fazer negócio com você, mas eu quero a minha propina. Então, quando você tem essa ligação espúria, você tem o que aconteceu na Lava Jato, que é o que está sendo mostrado na Lava Jato, com as construtoras. Quem é o 70% do que a gente paga vai para o governo federal. Quem é no Brasil dos últimos 10, 20 anos ou mais que tem dinheiro para grandes obras? É o governo, porque o governo é o que fica com a maior fatia dos tributos. É a maior fatia do que é produzido no Brasil através dos tributos. Então, o governo é o maior construtor, é o maior contratador de obras. Então, para as grandes construtoras fazerem negócio com o governo, elas precisam pagar a propina. Eu não acredito que isso tenha começado no governo do PT. O que eu acredito é que foi extremamente amplificado o governo do PT. Mas eu acredito que isso sempre ocorreu. Inclusive, da própria Odebrecht teve depoimentos lá dizendo que, olha, isso sempre aconteceu. A gente sempre pagou propina, porque para você fazer negócio com o governo, assim, esse é o problema de você ter um governo que bota a pata em tudo. Um governo gigante, que tem estatais, que tem que controlar tudo, tem que fazer tudo. Assim, você entope essa máquina governamental de burocratas que grande parte deles são ligados aos partidos que estão no governo. Então você acaba colocando corruptos para tomar conta dessas áreas. Então, assim, obviamente que uma parte eles roubam para ele, uma parte vai para o partido. Mas enfim, tem mais uma característica muito importante do fascismo. Ele tem um hipernacionalismo, ou seja, ele evoca os sentimentos daquele povo. É, quem não lembra, pode procurar. Não lembra, não viveu a época. Acho que pouca gente viveu a época do fascismo e está vivo ainda hoje, que o fascismo começou na década de 20. Tem no YouTube discursos inflados do Mussolini, assim como os discursos inflados do Hitler, do Stalin, do Fidel Castro, aqueles discursos que duravam horas. Assim, é o eufemismo, assim, você pregar a superioridade do seu povo, da sua pátria, na verdade, né? Mais pátria do que povo. O povo já pega mais pro nazismo, né? Que tem a raça ariana. O fascismo ele não cultua raças, ele cultura pátria. Então isso a gente teve também um comparativo aqui com o Estado Novo, com o Getúlio Vargas. Getúlio Vargas teve o culto à personalidade dele e também teve esse ufanismo nacionalista extremamente exacerbado. Então são características que você consegue identificar no Estado Novo brasileiro, no Estado Novo que foi a ditadura Vargas. Então essas são as características do fascismo. E essa característica desse hipernacionalismo, ele também pode ou não ocorrer
a formação de milícias, ou seja, tropas de manifestantes dessas pessoas, né, de partidários desse imperador aí, eu estou colocando como imperador, mas é um ditador, que funcionam como milícias, como se fossem milícias para defender o seu governo, no caso de alguma rebelião, no caso de alguma contestação, coisas do tipo. Isso esse tipo de característica a gente enxerga no Brasil de hoje. O que são os militantes do MST, ou do MTST? Que quando acontece algum fato político contra o PT, o que eles fazem? Eles vão para cidades, paralisam as ruas, queimam pneu, vão para as estradas, param as estradas, fazem arruaça. Para que serve? Exatamente isso. Assim, é o exército B. O PT saiu do governo, o PT foi expulso do governo. Eles têm essa milícia. Eles são nada mais do que milícias. Tanto é que eles, se você for procurar na internet, eles receberam milhões e milhões durante os anos que o PT esteve no governo. O PT subsidiava esses movimentos. MTST, MST e todos esses demais movimentos, mais famosos ou menos famosos, eles todos funcionam como milícias petistas, milícias de esquerda. Eles funcionam sob o interesse da esquerda. Olha, aconteceu um fato novo, assim, ó, um político nosso foi preso, ou estão denunciando o Lula. Vamos lá e fazer arruaça nas cidades, vamos lá botar fogo no negócio. Não teve aquele Boulos, na época que a Dilma ainda era presidente, que teve no Congresso não, estava no Palácio do Planalto, dizendo que se fossem fazer impeachment dela, que eles iam se entrincheirar lá e pegar em armas e enfrentar o Estado. Isso é comportamento de milícia. Isso não é comportamento de movimento social, isso é comportamento de milícia. Você vai pegar em armas para defender quem? Um governo que está sendo retirado do poder através de um ato constitucional? Isso é milícia. Isso é milícia. Então, eu acho que eu expliquei mais ou menos o que é o fascismo. O fascismo são essas três características que eu descrevi aqui. E que você. E tem mais uma. Esse hipernacionalismo que eu falei, de, de, de exaltar a pátria, ele pode também ser associado com o imperialismo. O que seria o imperialismo? Você invadir vizinhos. Então você tem uma cultura imperialista de você invadir os seus vizinhos assim para dominar. É uma cultura expansionista de dominação. Isso nas ditaduras latino-americanas a gente não teve. Brasil, na Argentina, no Chile, nenhum lugar desses teve pensamento, nem por um momento, de invadir um país vizinho. Na Europa a gente já teve. O Japão imperialista, que também bebeu do fascismo, depois bebeu da origem fascista italiana, também promoveu esse tipo de invasão e esse tipo de pensamento de expansionista. Então, eu acho que as características do fascismo eu já coloquei aqui. Já fiz algumas associações, inclusive delas com ditaduras, que a gente tem ou que a gente teve. Agora, por que eu acho que houve essa pergunta sobre o fascismo? Porque a gente vê nos dias de hoje a esquerda raivosa, principalmente depois da derrubada da Dilma, que a esquerda ficou mais raivosa ainda, essa mania que eles têm de ir para a televisão, para a imprensa, para a internet, fascistas, vocês são Bolsonaro fascista, direita fascista, todo mundo é fascista. Aí tem as manifestações que aconteceram lá na época da Dilma, contra a Dilma, não, são fascistas, assim, tudo é fascista, tudo é a mesma bobagem. Vocês podem verificar que as características do fascismo elas não funcionam para a direita. O fascismo não é um movimento de direita, ele não é uma ideologia de direita. Por que ele não é uma ideologia de direita? Qual é o centro da ideologia de direita do capitalismo? É a propriedade privada, a iniciativa livre, a liberdade dos meios de produção. Você produzir sem amarras, sem você ficar presos a regulamentações,
assim, você tem um país sem estatais, que a iniciativa privada é que tem as iniciativas para... É que tem os... Ela cria o seu próprio mercado, ela se desenvolve. Então, quanto mais você tem a iniciativa privada, quanto mais você tem o Estado não interferindo na economia, mais de esquerda, mais capitalista vai ser esse país. E ao contrário, qual é a ideia básica do comunismo, do socialismo? É a estatização, é o controle. É a estatização de tudo ou o controle de tudo no meio na mão do Estado. E o fascismo o que, que é, em última análise? Ele é o controle de tudo na mão do Estado. Então, obviamente que se você analisar as características do fascismo, ele não se adequa à direita, ele se adequa à esquerda. Então por que é que esses caras de esquerda fanáticos ficam berrando e chamando todo mundo de fascistas? Bom, em primeiro lugar, porque no caso deles, eles usam isso como se fosse uma ofensa, como se eles estivessem xingando a mãe da pessoa. Então você xinga a pessoa de fascista, fascista é um termo pejorativo, é um termo ruim, ninguém gosta de ser chamado de fascista, então surge como uma ofensa. Agora, os motivos pelos quais eles chamam de fascistas são absolutamente furados, absolutamente vazios, porque não existe, não tem como você associar as características do fascismo ao capitalismo ou à economia de mercado, porque uma coisa não bate com a outra. Economia de mercado não tem como você colocar a economia de mercado em associação com o Estado governando, o Estado controlando tudo, o Estado intervencionista, Estado estatista. Não tem como você conciliar as duas coisas. Então, por que as pessoas xingam, as pessoas de esquerda xingam os de direita de fascista? Meramente por ofensa. Agora, quem estudou o fascismo estuda, chama de sacanagem, de ofensa mesmo, para ofender o outro, para assim tentar excluir o outro do debate. Então você chama a pessoa de fascista, na mente das pessoas fascismo é um negócio ruim, então você chama alguém de fascista porque você quer tirar aquela pessoa do debate. Então aquela pessoa é fascista, então tudo que ela falar não deve ser ouvida, porque ela tem que ficar de fora do debate. Então a gente tenta tirar todo mundo que pensa diferente do debate, chamando de fascista, e ficamos nós aqui, só nós de esquerda, aqui comentando na grande mídia e falando sobre o que deve ser feito, o que não deve ser feito, o que vale, o que não vale. Quem não está de acordo com a gente bota a pecha de fascista e exclui do debate. É isso. É isso que a esquerda faz no Brasil o tempo todo. Teve até uma moça que escreveu um livro falando sobre como conversar com fascistas e tal. É uma coitada, né? Ela posa de filósofa, porque ela tem um diploma de filósofa, ela posa de filósofa na televisão, nas redes sociais. É, assim, é a mesma que na visão dela o mundo tá estragado porque é o mundo macho, o comportamento do macho. Então o mundo vai ficar bom na hora que excluir todos os machos, você mata todos os homens, deixa só as mulheres. Aí a hora que o mundo for só das mulheres, aí vai ser um mundo maravilhoso. Assim, né? Só no Brasil, dessa pobreza, dessa miséria intelectual, uma pessoa como essa dão um microfone para uma pessoa como essa falar esse tipo de bobagem. Quer dizer, microfone você pode dar para quem você quiser, né? A internet é uma terra de ninguém. Tá cheio de youtuber idiota falando tudo quanto é besteira, principalmente sobre o que nunca leu, sobre o que não sabe. Então, a internet é uma terra de ninguém. Então, assim, você dá o microfone para uma idiota, tudo bem. O problema não é isso. O problema é as pessoas levarem essa idiota a sério. Né? Porque aí é uma demonstração clara de que as pessoas estão absolutamente... a luz está ficando ruim aqui. Deixa eu tentar ver se melhora. Não, tá ruim. É que a luz está acabando, a bateria. Enfim, não dá para mexer nela agora. Então, acho que é isso. Eu tenho certeza que... Tenho certeza não. Eu desconfio que essa pergunta sobre o que é o fascismo que foi feita por e-mail foi por conta disso. Porque as características do fascismo, elas não têm absolutamente nenhuma ligação com a direita ou com o conservadorismo ou com nada que seja capitalista. Ela tem exatamente as definições
de uma ideologia de esquerda. E ela é, na verdade, uma derivação do comunismo, assim como o socialismo, assim como o nazismo, porque, assim, pensa o seguinte, ideologias totalitárias, ideologias onde o Estado é forte, onde você tem o Estado intervindo em tudo, o Estado mandando em tudo, é uma ideologia sempre de esquerda. O capitalismo, o liberalismo, no sentido inglês da coisa, é sempre o indivíduo. É o indivíduo que é livre para exercer os seus direitos, para criar uma empresa, para empregar, etc. E tal. Então, pensa assim, direita, individualismo, esquerda, coletivismo. Aliás, por falar nisso, o nome fascista vem do fascius, uma palavra latina, que significa feixes. São feixes, assim, são vários pauzinhos que formam um pau maior, assim, um pedaço de madeira maior, e que tem um machado na ponta, uma lâmina na ponta. É um símbolo romano, foi usado na época romana para atacar, para punição, vamos dizer assim. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver que jogar fascismo, símbolo, esse tipo de coisa, vai aparecer lá o símbolo que o Mussolini usava. É exatamente esse machadinho e está dizendo o que, que é. Então, obviamente, que é o próprio símbolo diz que é um sistema totalitário. E todo sistema totalitário, ele é, por definição, de esquerda, porque ah, sempre que você tem o Estado, o Estado ou o coletivo sobre o indivíduo, valor acima do indivíduo, é uma ideologia de esquerda. Quando você tem o indivíduo acima do Estado, a liberdade individual do indivíduo para comandar a sua vida, para fazer dela o que ele achar melhor, dentro obviamente, dentro do estamento de justiça de onde ele vive, você vai ter uma ideologia de direita. Então, a luz está ficando cada vez melhor, cada vez mais fraca, e eu acho que eu já expliquei mais ou menos o que é o fascismo e por que ele está sendo utilizado essa palavra nos dias de hoje, tá bom? Eu vou ter que encerrar porque está ficando muito escuro e vocês não vão conseguir enxergar mais. Eu vou ter que carregar a lâmpada, tá bom? Então é isso aí. Assim como chegou esse e-mail, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem algum tema para sugerir, para fazer vídeos, desde que seja algo que esteja na minha esfera de estudo, eu posso fazer vídeo comentando sobre isso. Assim, se você tiver alguma dúvida sobre química orgânica ou sobre genética, esse tipo de coisa, não faz parte da minha esfera de atuação. Eu sou um cara basicamente de humanas. Então, filosofia, história, geografia, português, psicologia também, que não é exatamente humanas, mas são áreas são as áreas que eu estudo. Então, política, ciência social, sociologia, tudo isso que é parte de humanas é da minha área de estudos, tá? Agora, medicina, veterinário, essas coisas não é minha praia, nem engenharia, nem física, tá? Então, se eu puder ajudar em algo, vocês podem mandar um e-mail com ideias, com sugestões para fazer vídeo. Vou ficar muito feliz, tá bom? É isso aí então. Então, um abraço ao rapaz que pediu que esse vídeo fosse feito. Eu não vou citar o nome novamente porque ele não pediu para citar, não autorizou nem nada. Não sei se ele quer que seja citado ou não. Se ele quiser, ele se manifesta no próprio vídeo. E uma saudação a todos e até a próxima.